cumprimento a todos os irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo número 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, Pai querido, diante do Senhor, da tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Pai querido, nós sabemos, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de mim para falar, Senhor, algo, mas que nessa noite, Pai, o Senhor possa usar a minha vida para transmitir, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, de que não haja, Senhor, nenhum impedimento, Senhor, nenhuma barreira, que tudo aquilo, Senhor, que for contrário, Senhor, a esta palavra, ó Deus, que o Senhor retira, Pai, do nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, seja anulada toda a obra do diabo, ó Deus, contra a igreja do Senhor, contra essa casa, contra a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos a Ti, Pai, as tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu trouxe um conceito sobre um tema assim que em muitas igrejas, muitas pessoas cria assim um misticismo, uma polêmica sobre a questão da maldição. Eu li um texto de Deuteronômio capítulo 28 que fala que virão sobre ti todas essas maldições. A definição que eu trouxe de maldição quer dizer um castigo advindo de uma quebra de um mandamento. Maldição é um castigo sobre a quebra de uma aliança, de um mandamento, de uma promessa ou de um juramento da parte de Deus. Maldição, ao contrário do que muitas pessoas acham, é uma palavra bíblica. A Bíblia, ela existe mais de 200 ocorrências sobre esse tema e quase todas as vezes os textos estão falando sobre o povo da aliança e não sobre as pessoas que estão fora, mas sim os que estão dentro da igreja. Então eu trouxe uma introdução, algo assim bem resumido nessa parte, para que haja um entendimento dos irmãos sobre essa questão de maldição. Existe aqui na livraria da igreja alguns livros onde você pode estar se aprofundando mais, né, nessa introdução que eu vou trazer sobre essa questão. Existe um livro fantástico que chama Avivamento do Ódio Novo. Esse livro é maravilhoso. Tem também A Cura e a Edificação do Líder. São livros assim que tratam assim, bem específico sobre esse tema que eu quero abordar. Então, maldição não é nada mais, nada menos do que um sintoma. Maldição, ele é um mecanismo de alerta. Maldição não é nada mais do que alguma coisa que nos alerta que existe alguma desordem. Então, o sintoma, ele é um efeito colateral. Sintoma é algo que nos avisa que existe alguma coisa errada em nós. Isso é maldição. Então, deixa eu tentar te resumir, que você vai ver que maldição não é uma coisa ruim. Maldição é uma coisa boa. É como se fosse uma febre. A maldição é como se fosse uma febre. Quando você está enfermo e aí dá aquela febre. Febre é bom? Não é bom. Febre, quando você tem febre, né, o dia assim é terrível. Você fica com dor no corpo, né, às vezes você não consegue nem levantar da cama, você não consegue sair para fora e olhar para o sol, aquilo assim você não consegue abrir o olho. Você fala, nossa, estou com uma febre, você vai na médica, estou com 39 de febre, eu estou muito ruim. Mas essa febre, ela é boa ou ela é ruim? Ela acaba sendo boa. Por que ela febre é boa? Porque ela está te alertando que existe alguma coisa que não está normal. Não é verdade? Porque se tem febre, existe uma infecção. Existe algo assim que precisa ser investigado. E se você não tratar essa febre, você vai ter dor, essa dor vai aumentar, você vai entrar num estado crítico e você muitas vezes acaba falecendo. Mas você morre por causa da febre?
ou você morre por causa da infecção? Você morre por causa da infecção, não é? Porque não foi tratado. Se você pegar e você ficar tomando antitérmico, você está com febre, você vai lá e toma lá o dipirona, a febre vai baixar. E aí dali a 5, 6 horas, volta a febre novamente, você toma dipirona novamente, a febre novamente volta a baixar. Resolveu o problema? Não resolveu. Não resolveu porque você tratou apenas o sintoma. Você não tratou a causa. A causa é algo que ainda está escondido e você só vai descobrir se você fizer uma investigação. Se você procurar identificar aonde está aquele problema. Então, a febre, assim como a maldição, é um sintoma de alerta. Então, através do sintoma, você cabe uma investigação, inicia uma busca para descobrir a verdadeira fonte do problema, que nós chamamos de causa. Através desse sintoma, você faz essa investigação e você chega na causa, na disfunção. E aí você descobre aonde está essa causa, qual que é a verdadeira fonte do problema que está dando essa febre, e aí você vai atacar essa febre com antibiótico, né? Às vezes assim com injeção fortíssima, né? Existem vários médicos aqui, farmacêuticos, então vocês entendem muito mais de medicina do que eu. Mas eu estou usando isso para você entender o contexto que eu quero trazer sobre a questão da maldição. Tá? Então, você descobriu a infecção, e aí você vai atacar aquela infecção com remédios, antibióticos, e você tratou a causa, que é a infecção, o sintoma da febre sumiu. A dor desapareceu. E assim, então, eu quero trazer para vocês aqui nessa noite alguns sintomas que você pode estar sentindo, que são que eu trago nessa noite, sintomas de maldição. Sintomas que te traz dor, te traz angústia, te traz algo ruim, sintomas que te traz assim desconforto, e muitas vezes você está tratando esse sintoma, mas você ainda não investigou para descobrir qual é a causa disso que você está passando. Então é isso que eu quero trazer para a igreja, e eu espero que a igreja entenda e tenha um pouco de paciência comigo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguir então. Então, eu quero fazer uma ilustração da seguinte forma, dentro desse tema de sintoma e de causa. Vamos supor que todos nós, a semana que vem nós chegamos aqui na igreja e cada um de nós vamos trazer o nosso lixo de casa. Pega o lixo lá do cesto, nós vamos trazer e nós vamos depositar aqui nesse canto. Certo? Nós vamos colocar. No primeiro dia, tudo normal, não é verdade? No segundo dia, no terceiro, no quinto dia, vai começar o mau cheiro, não vai? No terceiro dia, às vezes vem até cheiro mal de casa, mas vai começar a ter o mau cheiro, vai atrair parasitas, vai vir baratas, ratos, né, moscas, insetos, tudo da espécie. E aí nós falamos o seguinte: olha, tem um lixo ali, mas não, o que está acontecendo? Tem muita mosca aqui. Vamos trazer de casa então um STP. E você vai, nós passamos o STP e nós acabamos com todas as moscas. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Mas aí tem os ratos. Vamos pôr na armadilha para matar os ratos. Matou os ratos. Mas também não resolveu o problema. Porque nós estamos tratando os sintomas. Estamos tratando apenas o sintoma, mas a causa continua lá. A causa é o lixo. O que nós precisamos fazer para resolver o problema? Ir lá, remover todo aquele lixo, e aí sim, nós vamos passar ali, né, um desinfetante, e aí sim, as coisas vão voltar ao normal, os parasitas vão sumir, o mau cheiro vai sumir, e as coisas vão voltar ao normal. Então, dentro disso, eu quero trazer alguns sintomas, algum mecanismo, né, alguns parasitas que tem aí te atormentado, e às vezes você está com o STP espirrando o parasita, mas o lixo ele continua lá e você não remove. Então, o primeiro sintoma que eu quero trazer para você são enfermidades repetidas ou crônicas, ou de caráter hereditário, como insônia, sonolência exagerada, bloqueios mentais, desmaios,
convulsões, alguns tipos de epilepsia, dores de cabeça, inchaço, pontadas no corpo, depressão e muitas outras, sem diagnóstico médico. Então, o médico, você vai no médico, você tem alguns desses sintomas, você sente algo, e você vai no médico, o médico te examina você, vira você do avesso e fala: olha, eu não consigo descobrir nada, eu não vejo nada normal. Mas você, às vezes, não dorme, às vezes você tem muita dor de cabeça, às vezes você tem o seu físico, né? Você não suporta a dor no seu corpo, e você não descobre, o médico não descobre. Você faz tudo quanto tipo de exame e não aparece. Isso cabe à investigação. Porque nosso corpo, ele é formado de corpo, alma e espírito. Se você tiver alguma irregularidade no seu corpo, através do exame médico, o médico vai detectar: olha, o problema está aqui. Mas se for na alma, o médico não detecta. Aí o tratamento do médico é através do remédio, mas o tratamento da alma é pelo Espírito, é pela palavra. É pela palavra. Então, a segunda coisa, insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Há pessoas que ganham relativamente bem, o suficiente para despesas, mas nem chega a metade do mês, o saldo já está negativo. Outros ganham que mal dá para pagar as suas contas, e chega no final do mês, ainda tem dinheiro no bolso. Tem coisa que não dá para explicar, né? Às vezes você diz assim: mas eu sou dizimista da igreja, mas eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta. Mas aí você está vivendo nessa situação, nós ganhamos bem, o nosso salário é bom, junto o meu, da esposa, mas chega na metade do mês, o dinheiro some, eu não sei para onde vai o dinheiro. Cabe uma investigação. Cabe uma investigação. Vamos investigar. Situação crônicas de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes. Tem aquele cara, né, que tudo que está na mão dele dá errado. Tudo que ele pega para fazer, as coisas não acontecem. Se ele abre um circo, ele põe um circo, dá para funcionar, coloca lá os contrários, os anão cresce. Então, de tão que o cara é, os anão cresce, as coisas não vão para frente. Então, situação crônica de perdas repetidas, acidentes, mas não é qualquer acidente, não é um acidente, tem pessoas assim que sofrem acidente constantemente. Cabe uma investigação. Isso é só um sintoma. É só um sintoma, tá? Quadro de desintegração familiar. Quando uma pessoa não sabe mais quem é o pai e quem é o filho dentro da própria casa. O filho fala mais alto do que o pai. Quem grita mais alto na casa é o filho. Isso é um quadro de desintegração familiar. Um alto percentual de divórcio, adultério, separação conjugal, inimizade na família, irmãos que odeiam irmãos, ou parentes, pai que não conversa com os filhos há vários anos, filho que corta o relacionamento com os pais, situação crônicas de violência, briga, inversão de papel entre marido e mulher. Todas essas coisas são significativas, caracterizando um quadro de fracasso espiritual e cabe uma investigação. Às vezes, você está vivendo uma situação onde na sua casa você não tem mais o controle. Filho não obedece mais o pai, filho não respeita, grita, xinga, marido e mulher não tem uma boa comunicação, os papéis estão invertidos, a mulher faz o papel do homem, o homem faz o papel da mulher, e aí vira a família aquele quadro de desintegração familiar, e aí termina em divórcio, em adultério, separação, e aí as coisas desandam. Fracasso crônico associado à tentativa de suicídio. Então, aquelas pessoas que às vezes fracassam, às vezes, né, o sintoma vem, às vezes o cara está com insuficiência econômica, às vezes o cara há muitos anos está aí, né, sofrendo por uma insuficiência, ganha, né, rios de dinheiro, mas o dinheiro nunca é suficiente.
E aí o cara vem e ele não consegue identificar qual é a verdadeira situação, por que ele está vivendo dessa maneira. E aí então começa a piorar, não é verdade? Começa a piorar, a febre vem, mas depois da febre a dor aumenta, e aí vem a morte. Então, quadro de fracasso crônico associado à tentativa de suicídio. E aí o espírito de morte entra e o cara diz, fala, vou tirar minha vida, vou me matar. Isso eu estou falando, irmão, não é para quem está lá fora não, viu? É para de dentro da igreja. Esses sintomas estão dentro da igreja, não estão fora não. São sintomas que levam o crente à morte. Isso aí não estou falando nada, mas isso aí é só para quem está lá fora. Isso nós vemos dentro da igreja, tá? Comportamento agressivo ou anormal e vício. Então, violência física ou verbal. Então, tem comportamento agressivo, está sempre nervoso, a resposta está sempre pronta, né? Bateu, levou, cabe uma investigação. Por que desse comportamento? Problemas anormais e desvio na área sexual, tendência ao homossexualismo, também necessita uma investigação, porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher Deus criou. Deus criou homem e mulher. Se existe uma tendência homossexual, um trejeito, não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher, está indefinido ainda, investigue. Isso não é de Deus. Deus criou homem e mulher. Está fora da palavra. Então, isso são alguns sintomas. Eu não vou trazer todos aqui, mas eu citei alguns sintomas que cabem uma investigação. Tá bom? Então, falei desse sintoma. Às vezes você está aí falando, nossa, mas eu já passei por isso, eu estou passando por essa situação. Quem sabe? Deus ainda nesse culto revela para você qual é a sua causa. Qual é a causa que está trazendo esse transtorno, esse desconforto para você. E Deus quer tirar você daqui nessa noite restaurado, curado, livre de qualquer condenação e qualquer maldição. Então, eu quero citar, eu citei alguns sintomas e eu quero trazer algumas causas. Algumas causas. Aquilo que realmente precisa ser atacada e resolvida. Então, a primeira causa que eu trouxe aqui é a iniquidade dos pais, a herança familiar. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia, no livro do Êxodo, lá nos 10 mandamentos. Então, o Marco falou sobre os 10 mandamentos na abertura. Eu quero ler lá então os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. E nós vamos falar então sobre essa herança familiar. Êxodo capítulo 20 fala aqui sobre os 10 mandamentos. E o versículo de número 5 diz assim o texto: não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vou ler os 6 também. E faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a palavra de Deus não é minha, é de Deus. Tem pessoas que dizem, mas está no Antigo Testamento. Se não tivesse valor, nós não estaríamos usando. Rasgava o Velho Testamento, jogava fora e vamos ficar só com o Novo. Se está na palavra, é de Deus. E ele diz aqui que o pecado dos pais acompanha os filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mais fácil, versículo 6, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, os que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não são nova criatura em Cristo Jesus, não tomou essa decisão de servir ao Senhor. Você sabia que essas perseguições, os erros dos seus pais, têm legalidade para atuar na sua vida hoje?
Se você não nasceu de novo, se você não é nova criatura, as maldições, os erros que o seu pai cometeu, você está sujeito. Quando um pai tem um estilo de vida pecaminoso, os seus filhos estão propensos a reagir da mesma maneira que o pai. Porque o pai, ele é o referencial. O pai é o modelo. Então, quando o filho, ele vive em um lar onde o pai, a mãe, vive fora do preceito, fora da palavra de Deus, você está sujeito. Então, se você está aqui nessa noite e o seu pai, a sua mãe, foram pessoas que não andou no caminho de Deus, viveu uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, então você está propenso sim. Mas o Senhor diz que eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem a minha palavra. Então Deus não vai visitar o pecado do seu pai na sua vida, porque você é filho, não é por causa do pecado do seu pai, não é, porque a Bíblia diz que o pai não é o pecado do filho e nem o filho é o pecado do pai. E como você explica isso então? Eu explico, é fácil. Quando o filho vive num ambiente desse, Deus pune o filho, porque o filho pratica os mesmos pecados do pai. Os filhos passam a fazer e cometer os mesmos erros que o pai cometeu. Assim como aconteceu na minha vida, não foi diferente. Eu sou de uma família de pais separados. Eu tenho na minha casa, na minha família, com meus irmãos, eu já tenho 3 irmãos divorciados. Uma delas já casou pela terceira vez. A minha família, o meu pai, tem um problema sério de alcoolismo. Isso também veio para a minha vida. Chegou um momento que eu não queria casar, porque eu não queria ter uma família igual a que meu pai tinha. Eu não vou casar, por que eu não quero ter uma família assim? Mas aí eu tive um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então, o que eu e você precisa fazer nessa noite? Nós precisamos cumprir aquilo que Paulo escreveu: ser nova criatura, nascer de novo, sair de cima do muro. Talvez você está aqui nessa noite e você não sabe. Eu não sei se eu fico aqui, se eu fico lá, se eu sigo isso, se eu faço isso, se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo. Irmão, decida hoje. Decida hoje. Josué estava na terra prometida com o povo de Israel. Ele diz: olha, decidam hoje quem vocês vão servir. Os deuses dos antepassados, em quem serviram seus pais, os deuses dos amorreus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a decisão é sua. Existe sim uma perseguição à herança por parte do seu pai, só que a decisão de aceitar ou não é sua. Por quê? Em Isaías capítulo 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nos reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossa iniquidade. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Amém? Amém. O Senhor fez cair sobre Ele o pecado dos nossos pais e os nossos pecados. Agora basta você decidir se você quer viver a vida dos seus pais, andar no caminho dos seus pais, ou você quer ter uma nova vida em Cristo, ou se você quer nascer de novo, ser nova criatura. Eu digo que 30% é responsabilidade do seu pai, da sua mãe, herança, mas 70% é sua responsabilidade.
Porque o mesmo Deuteronômio 30 fala assim: o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, e que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Escolha a bênção. Escolha a bênção para que viva tu e a tua descendência. Mas se você ficar aí esperando, sem fazer nada, sem tomar uma decisão, essas maldições vão vir sim sobre a sua vida, e os pecados dos seus pais vão atingir você, os seus filhos e os seus netos, até a terceira e a quarta geração. Mas o Senhor diz que faz até 1000 gerações. Ele abençoa 1000 gerações daqueles que obedecem a sua palavra. Hoje é noite. Hoje é noite, irmão. Hoje é noite. Josué não estava falando. Ele estava falando sobre quem estava lá no Egito ainda não. Ele estava falando das pessoas que estavam dentro da igreja, do povo de Israel, do povo de Deus. Quem que vocês querem? Vocês querem servir o Deus que nos tirou do Egito e colocou nessa terra? Ou vocês querem continuar vivendo aquela vida lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que você tome também essa decisão hoje com Josué. Amém? Então, essa herança. A segunda coisa que eu pus aqui, a segunda causa, né, é a idolatria. A idolatria, o versículo que nós lemos aqui, o capítulo do Êxodo 20, versículo 4, ele está falando aqui, o contexto desse versículo é a idolatria. Ele começa dizendo assim, o texto, que não terá outros deuses diante de mim. E aí ele continua, não adorarás. Então, a segunda causa de maldição, que traz maldição sobre a sua vida, é a idolatria. Então, todo pecado é um tipo de violação. Todo, não tem. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. Para Deus é pecado. E pecado é quebra de mandamento, quebra de aliança, é violação. Como diz o pastor Davi, é errar o alvo. Nosso alvo é Cristo, não é? Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós olhamos atiramos para o outro lado e nós erramos o alvo. Então, todo pecado é um tipo de violação. A idolatria é um pecado contra o próprio Deus. Quando nós adoramos um outro ídolo, um outro Deus, que não é o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus Jeová, isso é idolatria. Nós estamos pecando contra o próprio Deus. Existe então as maldições que impostam a idolatria. Eu quero compartilhar com você, porque isso é uma causa. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 135, versículo 15. Salmo 135, versículo 15. Nós vamos ver então quais são as maldições impostas por causa da idolatria. Salmo 135, versículo 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, pois não são alentos a vida em sua boca. Como eles se tornam os que fazem e todos os que neles confiam. Então, vou explicar para você o que o salmista está dizendo aqui. Que as maldições impostas à idolatria diz que a pessoa se torna como o ídolo. Ele diz aqui: tem boca, mas não fala. Tem boca, mas não fala. É aquele negócio que trava tudo. A maldição imposta à idolatria é aquela coisa que trava tudo. Nada dá certo. Nada dá certo. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Por quê? Tem boca, mas não fala. A sua palavra, a palavra dos que adoram o ídolo, não tem valor, não tem peso. Fala e as pessoas viram as costas. Está nem aí. Ninguém acredita. Fulano falou? Não dá valor para isso não, isso aí não serve para nada. Por quê? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. As coisas erradas estão na sua frente, na frente dos seus olhos. Todo mundo vê, mas
mas ele não vê. Não consegue enxergar. Tem olhos, mas não vê. As coisas parecem tão claras na frente, mas não consegue ver. Aí a pessoa pergunta, será que essa pessoa não vê que está desse jeito? Né? Muitas pessoas vêm comentar comigo na questão do lado do filme que o Marcos citou. Vamos usar o filme inteiro. Que o Marcos nos 10 mandamentos. Vem a primeira praga, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Aí a pessoa fala, mas será que esse povo não vai se converter? Vendo tudo isso que Deus está falando, Moisés está avisando que vai vir uma praga, vai acontecer assim, assim, e acontece. Mas esse povo não consegue ver, não consegue enxergar. Tem olhos, mas não vê. Depois ele continua aqui. Tem ouvidos, mas não ouve. Todo mundo está, né, dando conselho, todo mundo está falando, mas ele não ouve ninguém. Os ouvidos estão tampados. Parece assim, uma parede bate e volta. Tem ouvido, mas não ouve. Não é assim, irmão? Você acompanha uma pessoa, você aconselha, você fala, você ora, você caminha, mas entra aqui e sai aqui. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E aí o texto termina dizendo, semelhante a eles se tornam os que os fazem e que neles confiam. Semelhante a eles. Essa é a maldição do ídolo. Mas ídolo, o que é ídolo? Ídolo é só uma estátua? Não. Por isso que o profeta diz assim, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. É uma maldição, não está dizendo, a Bíblia está dizendo, maldito. Aquele que confia em si mesmo, na força do seu braço, ele está se colocando a si mesmo. Não, eu posso, eu faço, eu sou o melhor. Se eu não for, as coisas não funcionam, não saem. E aí tem as consequências, né? Então, isso é uma causa. Isso é uma causa. Outra causa, rebelião contra os pais. Deuteronômio 27, versículo 16, diz assim, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 16. Então, uma situação como envolvimento com drogas, mentiras, agressões, tanto verbais quanto físicas, contra os pais, e rebelião. Namoro ou casamento sem o consentimento dos pais, também é rebelião contra os pais. E isso acarreta duras consequências. Duras consequências. Que consequência? A primeira consequência aqui, uma situação crônica de miséria. Ah, mas isso é bíblico? Vou te provar. Rebelião contra os pais, estou falando, não é? Vou lembrar você de um texto, onde Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. E esse filho, o filho mais novo diz, pai, quero a minha parte da herança. Que eu vou viver minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver. O pai deu a parte da herança e ele pegou e foi viver a sua vida, segundo a Bíblia, dissolutamente, de uma maneira irresponsável, de uma maneira, né? E aí o texto diz lá, no meio do texto, que havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Olha aí, olha a rebelião contra os pais. Começou a padecer necessidade. Não é uma situação crônica de miséria? Um cara que tinha tudo e agora não tem mais nada. Rebelião contra os pais. Mas eu sou dizimista, eu estou na igreja. Mas às vezes você está em rebelião contra o seu pai. Às vezes você casou ou está namorando sem o consentimento dele.
Mas e daí? O filho, quando ele se arrependeu, ele disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele voltou lá e se consertou com seu pai. Então, se você está vivendo uma situação assim, volta lá e conserta com seu pai, porque você se rebelou contra ele. Você foi contra a autoridade dele. A maior autoridade constituída na terra sobre a sua vida é o seu pai e sua mãe. Por isso que ele diz aqui: honra o teu pai e a tua mãe. Se você fez algo assim, se você mentiu, se você agrediu, se você usou drogas, se você enganou, isso vai trazer sérias consequências. Se você não se arrepender, se você não voltar lá e consertar. Acerta. O Senhor disse para uma pessoa um dia, né, na Bíblia, fala assim: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Eu digo para a igreja: igreja, põe a sua casa em ordem. Acerta o que tem que acertar. Amém. Viva o melhor de Deus na sua vida. Amém. Não fica debaixo de maldição, de condenação. Porque a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você está aí com o seu pecado escondido, se está oculto, que só eu sei, mas Deus conhece, Deus sabe. A palavra diz que Ele sonda e conhece os corações. Deus sabe. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Então põe a sua casa em ordem. Honra o seu pai. Cegueira e perdição. Provérbios 20:20 fala assim: o que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apaga-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Aquele que amaldiçoa, né? Às vezes, né, você vê jovens, adolescentes, ou até homens, mulheres casados, né, que amaldiçoa, que xinga, que fala mal. Não faça isso. Pai e mãe é autoridade sobre a nossa vida. Então, qual que é a maldição sobre você amaldiçoar o seu pai e sua mãe? Precipitação na tomada de decisão, relacionamentos errados, oportunidades perdidas. Sempre tem alguém que chega na sua frente. Às vezes, tem uma vaga de emprego lá, você vai lá, não, já foi preenchida. Mas tem um outro negócio, vocês chegaram, não, já está certo. Não, esse aqui também já foi. E esse não, também já foi. Aí você fala: mas nada dá certo para mim. Veja que está errado. Às vezes você está em rebelião contra o seu pai e a sua mãe. Então, o que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, apaga-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Outra coisa, morte prematura e uma ruim condição de vida. Nossa, irmão, mas existe isso mesmo? Morte prematura e uma ruim condição de vida? Sim. Olha lá, Deuteronômio 5,16: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue. Se é prolongar, se não prolongar, vai diminuir, não é verdade? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias das suas vidas, para que vai bem na terra que dá o Senhor teu Deus. Para que vai bem. Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, então o seu tempo de vida ele é reduzido e ainda uma condição de vida ruim, miserável. Tudo isso por causa da desonra. Então, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Cuidar, zelar, amar. Eu admiro a irmã Dora. A irmã Dora, sim, ela tem honrado o seu pai. Honrado. Todos os dias ela vai lá cuidar do pai dela. Ela tem honrado. Isso é honrar o pai. Honrar o pai, às vezes, não é pegar o pai e falar: eu não aguento mais esse velho está atrapalhando a minha vida, vou, pôr ele lá no abrigo e vou deixar ele dar conta para ele. Cada um sabe das suas condições. Mas se você tem condição de honrar o seu pai e a sua mãe, honre. Honre. Né? Muitos irmãos vêm falar comigo sobre isso. Honre. É pai e mãe, é autoridade sobre a sua vida. Então, isso é algumas das causas. Eu quero falar mais algumas causas aqui e nós já vamos encerrar. Tenha um pouco de paciência comigo. Falta de perdão e amargura. Outra causa de maldição. Isso não é sintoma, não, isso é causa, viu? Falta de perdão e amargura, isso é causa. Isso precisa ser tratado. Né? Remédio, aquela injeção que dói um monte,
Fala, é bezetacil? É essa? Essa que tem que tratar com bezetacil na veia, né? Essa dói, mas precisa ser tratada. Então, falta de perdão e amargura. O grande trunfo de Satanás é a falta de perdão mediante a injustiças sofridas. Eu pus aqui que falta de perdão mediante a injustiça. Às vezes você fala assim, não, mas eu não merecia isso. Fulano fez algo contra mim, só que eu não merecia, porque eu sou inocente. Meu irmão, Deus não quer saber quem é inocente. Deus não quer saber quem é o culpado. Deus quer que perdoe. Não é assim que o primeiro mandamento fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Será que quando nós não perdoamos, nós estamos amando o próximo? Será? Então, no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. No reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes os homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. À medida que nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Assim diz a palavra de Deus. Então, sem perdoar, nós não podemos ser perdoados. E perdoar é um processo onde você decide a enfrentar as feridas desse ressentimento. O perdão é um sentimento, não é um sentimento, e sim um mandamento. Deus manda perdoar. É um mandamento. Quando nós não perdoamos, nós não estamos cumprindo o mandamento de Deus. Então não é um sentimento. Eu ainda não senti de perdoar isso. Você não vai sentir nunca. Porque não é um sentimento. É um mandamento. Deus manda, perdoa. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. E o que acontece? Quando eu não perdoo, eu decido não perdoar. Porque acontece duas coisas. Envenenamento emocional. A falta de perdão produz uma ferida. E a ferida alimentada produz uma amargura, né? Então, você vai falar assim, eu estou com uma mágoa, não é assim? O que é amargura? É uma mágoa. Eu estou com uma mágoa, né? Tem um ditado que diz assim, que mágoa vem de má água, uma água ruim. É você tomar água e querer que o outro morre, né? Eu estou com uma mágoa. Então você toma uma água ruim e você fala assim, eu estou com essa mágoa, mas eu estou achando que estou matando o outro, mas obviamente que você está morrendo. Você está matando você mesmo pela falta de perdão. Outra coisa que acontece, o relacionamento aprisionado. Perdão é um princípio decisivo que determina a condição de liberdade ou aprisionamento espiritual. Quanto mais amargurado contra uma pessoa, mais unido estou com ela. A amargura não separa as pessoas. A amargura resume um dos principais tipos de ligação iníqua entre almas. Ficamos algemados ao recondicionado a pessoa que de coração não perdoamos. Estaremos sempre competindo, evitando as pessoas de tal forma que ela acaba sendo sempre o centro das nossas vidas. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer gira sempre em torno dessa pessoa a quem estamos negando perdão. O lugar da centralidade que pertence a Jesus passa a ser ocupado pela pessoa que nós não perdoamos. Então, quando nós não perdoamos, essa pessoa, ela passa a ocupar a centralidade na nossa vida. Aonde, no lugar que era do Senhor Jesus, essa pessoa passa a ocupar. Às vezes acontece assim, né? Às vezes você vai, parece que toda rua que você passa, você vê a pessoa lá. Fala, meu Deus, essa pessoa está aqui, tipo, você passa. Aí você vai dentro de uma loja, daqui a pouco quem está lá? A pessoa está lá também. Você vai no shopping, lá em Maringá, chega lá, a pessoa está lá. Parece que sim, né? Quanto mais você foge, mais você encontra. Né? É aquilo que eu anotei aqui, que quanto mais amargurado, mais unido você está com essa pessoa. E mais doente você fica. Então, e falta de perdão traz consequências seríssimas, dores musculares,
enfermidades. Isso é algo que precisa sim ser remediada urgente. Então, perdão, ele não brota do nada em nossas vidas. Antes, é o resultado de um perseverante processo de escolher o caminho da cruz. Quando você decide perdoar, dizer eu vou perdoar, você está escolhendo o caminho da cruz. Não se justificar nas suas razões ou não. Escolha. Então esse é o perdão. Esse é o caminho do perdão. Então, Mateus 16, 24, Jesus diz assim para os discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Para você perdoar, você precisa dizer não para você mesmo. Perdão, o que é perdão? É você abrir mão de qualquer reivindicação. É abrir mão. Tá? Então eu quero concluir essa ministração com os irmãos lendo o texto da carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3. Abra sua Bíblia. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Versículo de número 13 e 14. Olha só o que Jesus está nos ensinando aqui. Isso, Gálatas capítulo 3, 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Cristo diz aqui que Ele se fez maldição no nosso lugar. Cristo é o nosso resgatador. Foi Ele. Ele nos livrou de toda a condenação, de tudo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia é clara, para os que estão em Cristo Jesus. Não tem maldição. Não tem. Não tem. Mas aqueles que não estão firmados, aqueles que não nasceram de novo, todas essas maldições nos acompanharão. E se você ler o capítulo inteiro de Deuteronômio, você vai ver que são muitas maldições. E diz lá que todas essas maldições os acompanharão. E são muitas coisas. Não é de se brincar. Mas eu trouxe aqui para concluir. Porque algumas pessoas nunca são libertas. Por que algumas pessoas nunca são livres verdadeiramente? Existem algumas razões. Razão que você não pode sair daqui nessa noite por causa delas. Eu quero dar para você, então, algumas razões que algumas pessoas nunca foram libertas. Primeira coisa, falta com a verdade. As mentiras estão abertas, mas as verdades estão escondidas. Não consegue falar a verdade. Não consegue ser verdadeiro. Não consegue ser sincero. Não consegue rasgar o coração. Veste uma máscara, põe uma capa e fica disfarçado. Essas pessoas nunca serão libertas. A segunda coisa, falta de arrependimento. Pessoas que não se arrependem. Acha que não errou. Não errei. Eu não tenho que me arrepender. Falta de reação. A pessoa não tem coragem, não reage, fica sentado, esperando. Falta a reação por motivos errados ou fúteis.
qualquer coisa e a pessoa então, né, deixa de romper. Pessoas centralizadas em si mesmas, aquelas pessoas que têm desejo de atenção, elas nunca serão libertas, porque elas acham que tudo tem que ser, tudo tem que acontecer voltado para ela. Se chegar num culto e alguém não cumprimentar, não dá a paz do Senhor, eu não volto mais nessa igreja. Essa igreja não me ama. Essas pessoas nunca serão libertas. Fracasso em romper com o ocultismo, com o pecado. Tem pessoas que não são libertas, não são livres, porque fracassam em romper, não tomam uma decisão. Um dia eu disse para mim mesmo, estava vivendo uma situação terrível na minha casa, na minha família, com 3 anos de casado, a ponto de divorciar por causa de uma maldição, a bebida. E eu tomei uma decisão, falei assim, a partir de hoje eu não bebo mais. Muitas pessoas fracassam. Muitas pessoas dizem assim, não, eu estou parando. Eu já parei de beber, mas o cigarro não larguei ainda. Eu vou largar aos poucos. Irmãos, não fracassa não. Rompe com esse pecado. Rompe com essa maldição. Seja livre. Seja livre. Jesus Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Você não precisa disso não. O diabo fala para você que você não vive sem, mas é mentira. O diabo é meu pai da mentira. Ele vive mentindo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Rompe com esse mal que destrói você, destrói sua família, destrói sua casa. Rompe com isso. Rompe com o seu pecado, rompe com o adultério. Fracassos em romper com relacionamentos manipuladores e egoístas. Fracasso de desprender totalmente da maldição. Você precisa ser livre. Nada pode te prender. A palavra diz assim, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. É livre por completo. Deus não quer te restaurar somente pela metade. Deus quer fazer você livre, totalmente livre, restaurado, pronto para receber o que Deus tem de melhor. Naquele mesmo capítulo fala das maldições, só que fala também das bênçãos daquele que obedece e guarda os mandamentos. E são muitas bênçãos, irmão. Essa Bíblia, essa palavra, existe aqui milhares e milhares de promessas, de bênçãos para a vida do povo de Deus. Mas o povo de Deus tem perdido a bênção, perdido aquilo que Deus tem de melhor, porque está preso, porque está algemado, porque tem um pacto, tem uma aliança. Rompe com isso. Rompe com isso nessa noite. O que te prende? O que tem te prendido? O que tem feito você sofrer, a sua família sofrer? Provérbios 28, 13 diz assim, que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém. Se você esconder, você nunca vai prosperar. Mas se nessa noite você confessar diante do Senhor, você vai alcançar a misericórdia da parte de Deus. E todas essas bênçãos o alcançarão. Amém? Amém. Bom, aconteceu com Davi. Davi, no capítulo 32 do Salmo, ele diz assim, enquanto eu calei os meus lábios, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi gemia de dor. Já Davi gemia
tinha muitas dores, mas ele estava, ó, calado. Esse pecado é só meu, não conto para ninguém. E aí ele contou aqui no capítulo 32 do Salmo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Não se cala, não se cala nessa noite, não se cala. O desejo de Deus é que você, nessa noite, seja completamente livre. Livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar. E nós vamos orar porque Deus, Ele tem algo da parte dele para fazer aqui nessa noite. Deus tem algo da parte dele. Eu queria que toda a igreja estivesse orando. Toda a igreja comece a clamar, comece a se arrepender, comece a lembrar dos seus pecados, comece a lembrar daquilo que está te trazendo dor. Às vezes você nem sabe qual é a causa, você tem sentido os sintomas. Coloque diante de Deus. Toda a igreja orando. Ora. Senhor, coloque diante de Deus. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Mas Ele precisa que você faça como Davi, que você abra a sua boca e você fale para Deus. É para o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu sonda e conhece os nossos corações, Pai. O Senhor conhece, Senhor, o coração do Teu povo que aqui, Senhor, tem orado, tem clamado. Nessa noite, Senhor, aqueles corações, Pai querido, que estão ali, Senhor, oh Deus, com o coração doente, com o coração apertado, Senhor. Aqueles, Pai, que têm um coração sincero. Aqueles, Pai, que estão com o coração, Senhor, que, oh Deus, verdadeiros, que são verdadeiros para o Senhor. Oh, Senhor, estende a tua mão de poder, Pai. Ouve o clamor da tua igreja. Sara, Senhor, a sua terra. A tua palavra diz que se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar o seu coração, irmão. O Senhor quer curar as suas feridas. O Senhor quer restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, a sua família. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. E sabe para quem que Deus deu essa autoridade? Deus deu essa autoridade para você romper e vencer toda e qualquer dificuldade, qualquer maldição. Porque o Senhor
diagnosticou com algum desses sintomas, mas você talvez não sabe qual é a causa, mas você identificou com algum desses sintomas, com alguma dessas causas, mas você está sofrendo numa enfermidade, e você quer essa noite ser livre. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e agir o Senhor, quem impedirá? Nada pode impedir o agir
bispo e fazer um convite. Aleluia. Eu quero fazer um convite aos irmãos para vir no culto. Quinta-feira, dia 26, eu vou estar ministrando na escala e eu quero trazer um estudo bíblico, teológico sobre dívidas, sobre financeiro. Sobre financeiro, vou dar um foco sobre questão de dívida. Então você é convidado para saber o que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida financeira e sobre as dívidas. Amém? Eu queria que todos ficassem de pé para que nós podemos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós, por essa palavra que o Senhor usou a vida do irmão para trazer aqui tantos nossos corações de crescer. Poderoso, eterno e grande Deus, nós agradecemos de todo o coração pelas bênçãos derramadas nesta noite, pela restauração, Amém, Pai. pelas curas de trauma, cura de inflamação. Deus amado, nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus que Tu continua abrindo os reservatórios do céu sobre cada vida. Amém. E que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. E o povo